Estamos de volta e hoje o assunto é livro, educação, escola, paixão pela leitura, magia do livro, né? Então, continuando o assunto que nós estávamos falando sobre essa magia do livro. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes eu estou lendo um livro e eu não quero ir para frente, eu não quero que ele termine. Medo de terminar. Nossa, isso é... Se desprender dos personagens exatamente. É muito difícil, é complicado. A gente quer chegar ao final, mas fica com medo. Nossa, vou terminar esse livro. Não, isso Nossa, acontece tá bom muito. demais, eu não quero que ele termine. Eu brinco que quando eu tive o meu filho mais novo, eu ganhei um livro de capa dura. E eu queria ler, então eu pus em cima do carrinho e tô lendo. O livro caiu em cima dele, assim, eu tive que levá-lo ao médico, porque é pesado, e caiu de cima do carrinho num bebê que tinha acabado, recém-nascido. Então, é por conta dessa paixão. Eu queria porque eu queria ler e eu não dava para esperar. Então... Eu lembro aquele Pássaros Feridos. Era um livro grosso também, e quando foi chegando no final, eu estava tão envolvida com os personagens que eu falei, gente, agora eu vou ler meia página por dia para demorar para terminar. E ao mesmo tempo a gente percebe pessoas que não gostam de ler. Tem até os direitos do leitor, e um deles é o não ler. Então, eu ainda acredito que elas não foram tocadas, né? Então, por isso, a escola tem que oferecer oportunidade, trabalhar com a diversidade textual, mostrar vários livros, para conseguir criar esse hábito. Falam-se muito que os jovens não gostam de ler, mas a última coleção aí, assim, você não encontrava mais para comprar. O dos vampiros. Crepúsculo. Porque eles se tocaram, assim. Harry Potter, Crepúsculo, são best-sellers. E eles estão assim... Eu lembro de um menino, ele até eu encontro com ele de vez em quando. Eu lembro quando ele foi lá na prefeitura, eu era secretária da educação, a sede ainda era na prefeitura, para comprar essa coleção para ele, que ele tinha loucura. E eu encontrei esse menino esses dias, ele me falou, Dona Graça, mas foi uma paixão ter comprado esse livro. Então eu acho que também nós, enquanto educadores, professores, administradores, temos que ver também os interesses da época sem também, dúvidas. né? Olha, e ler, Graça, é uma coisa assim, a pessoa tem que se sentir tocada. Ela tem o momento dela. Nós, professores, nós tentamos desempenhar o nosso papel para criar esse hábito, para estimular essas crianças serem futuras leitoras, escritoras. Mas, assim, ela tem um momento dela. Cada pessoa tem o seu momento e tem que se sentir tocada pelo leitor. Tem que se apaixonar por um personagem. O dia que ele se apaixona por um, ele quer descobrir outros. Verdade. E além da escola, eu penso também que as bibliotecas têm que realizar um trabalho de estímulo. Eu, em São Carlos, na biblioteca comunitária da Federal, eu trabalhei lá 4 anos e a gente fazia isso. Então, contava história, mostrava, fazia a mediação entre o livro e a criança, para exatamente ela gostar disso. Então, apresentar, eu acho que... E a pessoa que vai trabalhar também na escola, ela tem que ser uma apaixonada por livro. Não adianta você fazer um concurso para bibliotecária ou uma coisa mais mecânica. Você tem que descobrir ali aquela pessoa que se encanta, né? Eu li um livro, agora não me recordo o nome, sobre um gatinho que nasceu dentro de uma biblioteca. E o gato, a partir do gato, as crianças começaram a frequentar essa biblioteca e ele foi um elo com a comunidade inteira. Ele passou a ser um personagem histórico de uma cidade. Então, tem que ter esse encantamento. Hoje você vê que as bibliotecas, elas estão sendo menosprezadas, né? Lamentavelmente, em muitas escolas de todo o país afora, nós encontramos bibliotecas assim, abandonadas, deixadas de lado realmente, com
um acervo de nós livros. não estamos falando da tua escola. Sim, nós estamos falando das escolas nós brasileiras. Estamos falando das escolas brasileiras. Um acervo de livros extremamente ultrapassado para o linguajar que nós utilizamos hoje, porque tem esse aspecto também linguístico. O livro ele tem que ser apaixonante pela história, mas se ele não tiver uma linguagem próxima ao seu leitor, fica complicado dele se apaixonar pelo aquele enredo, por melhor que ele seja. E eu acho que também uma questão de valores, né, da cultura. E aí eu acho que o poder público vem falhando muito, que antigamente você, em qualquer cidade que você chegasse, era a igreja, né, um símbolo, e uma grande biblioteca central. Você vê isso desde a época medieval, a briga pelos livros, né? Em Nome da Rosa, aquele livro, o filme, a luta por saber, porque saber, o conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, mais você tem poder do diálogo, da persuasão, do convencimento, né? Exatamente. E mais flexível nós nos tornamos, sabe? Nós dialogamos mais, nos encontramos em determinadas situações. Nossa, eu li aquilo no livro. Como que eu vou reagir agora diante daquela situação que eu vivenciei através da leitura? Será que eu vou agir da mesma forma? Como que vai ser a minha postura pessoal naquela situação? Eu acho que o livro ele faz isso, ele te coloca em situações diferentes, em culturas diferentes. E você não fica com aquele olhar do outro, né? Você passa a conhecer aquilo. E como se aquilo fosse já seu. Então, você, lendo, você descobre aquilo e se apropria daquele conhecimento. E isso... Quantas pessoas nunca saíram da cidade, da casa delas e conhecem a Europa inteirinha, conhecem o mundo através do livro, né? É um meio de divulgação incrível. Incrível mesmo. Nós temos a internet, sim, que é rápida na sua divulgação, rompe fronteiras entre países, entre estados, entre cidades, geograficamente falando. Mas o livro, ele também demora um pouco mais, mas ele chega. Chega às pessoas que têm interesse por ele. E uma questão até, eu vejo assim, muitas pessoas que não gostam de ler, não se interessam pela leitura e estão lendo e-mails, né? E tem alguns e-mails bonitos, vão adquirindo, já que elas não conseguem ler um texto mais longo, esse pequeno texto também vai aproximando ela de algumas frases, de algumas leituras, de alguns... Eu gosto muito de dar livros de presente. E o meu cunhado não gostava de ler. Eu vou dar um livro. Então eu fui procurar uma alternativa. Eu dei a Mafalda. É um livro de coleções, é uma coletânea da Mafalda, que é aquela personagem de uma HQ. E que aí ele passou a gostar. Então agora ele já pega um pouco maior. Então é usar essas estratégias para encantar mesmo. Verdade, às vezes através do gibi, né, a criança começa lendo gibi, trocando gibi e de repente está numa leitura mais árida, né? Uma questão que eu acho também muito interessante hoje é a evangelização através da Bíblia, porque a Bíblia é um livro riquíssimo, tanto historicamente falando, como profundamente para reflexão interior. E eu acho que com esse aumento da evangelização, as pessoas vão aprendendo também, através da Bíblia, a pegar o gosto pela leitura. Eu tenho percebido isso. E nós vemos até mesmo as várias religiões, elas estão usando de estratégias, fazendo a Bíblia para criança, a Bíblia para o adolescente. Tem várias versões da Bíblia com imagens ilustradas, justamente para chamar essa atenção maior para o livro impresso. Com as letras maiores, né? Então, que é um problema, vai diversificando, que é o problema para quem vai perdendo, né, a visão, né, não enxerga tão bem com a idade. É uma oportunidade da pessoa continuar lendo, né? Gente, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Quero agradecer vocês de coração por terem vindo aqui conversar um pouquinho, fazer uma reflexão
sobre a cultura, sobre o livro, sobre o Dia Internacional da Educação, que também é no mês de abril. Peço a Deus, né, que os ilumine bastante e dê força, porque ser professor hoje nesse país é um ato de bravura, é um ato de coragem, é um ato assim. Eu digo que o professor, quem escolhe essa profissão hoje, e vocês jovens, competentes, com oportunidade de terem cursado outras e terem escolhido outras áreas, é gratificante estar com vocês aqui. Que Deus os abençoe bastante. Nós que agradecemos graça a presença e dizemos aos seus telespectadores que leiam, apaixone-se pelos livros. Vocês vão gostar. Obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com Cidadão Solidário e Páginas da Vida.